Olá, pessoal! Prontos para mais uma aula? Espero que sim. Vamos lá? Na aula passada, vocês viram a passagem do mito ao logos. Agora, vamos entrar no campo da ciência, conhecer o conhecimento. Entre os principais problemas filosóficos está o do conhecimento. Esse que nós estamos trabalhando agora. Para compreender a si e o mundo, os homens querem também entender a sua própria capacidade de entender. Ou seja, se é possível conhecer alguma coisa de algo, como eu posso entender que isso é conhecimento? As questões levam à busca do conhecimento. A filosofia era até então absoluta, mas agora a ciência vai ocupar seu espaço no mundo, porque até a Idade Média tudo fazia parte de estudos no campo da filosofia, mas a partir de Galileu acontece essa ruptura e agora o conhecimento acontece não mais só pela filosofia, mas cria-se o campo de estudo da ciência. A ciência é o pensamento humano, fora do pensamento do divino. O conhecimento científico vem através da mente humana, pelo homem. Acontece aqui a separação entre fé e razão. Vou começar a falar para vocês como começou esse processo. Aconteceu a partir de um grande movimento cultural na Europa, chamado o Renascimento, que se sobrepôs ao final da Idade Média e formaram uma transição entre a filosofia medieval e a moderna. O Renascimento começou na Itália e durou aproximadamente 1.300 anos a 1.600. Foi um tempo de despertar intelectual, resultante da redescoberta da antiga cultura grega e romana. Durante o Renascimento, os principais avanços ocorreram nas ciências, como foi o caso da astronomia, física e matemática. Estudiosos chamados de humanistas sublinharam a importância de os seres humanos e o estudo da literatura clássica como um guia para a compreensão da vida. A ênfase na ciência e no humanismo levou às mudanças nos objetivos e técnicas de investigação filosófica. Escolástica diminuiu e a filosofia foi libertada de seus laços com a teologia medieval. Vimos na aula passada, São Tomás e Santo Agostinho. Bom, um dos primeiros filósofos a apoiar o método científico foi Francis Bacon, da Inglaterra. A maioria dos historiadores consideram Bacon e René Descartes, da França, a serem os fundadores da filosofia moderna. Bacon escreveu duas obras influentes: O Avanço da Aprendizagem, que foi em 1605, o Novo Organum, e em 1620 ele afirmou que o conhecimento era poder e que este só pode ser alcançado através do método indutivo de investigação. Bacon imaginou um novo mundo de cultura e lazer que poderia ser adquirido por inquérito sobre as leis e os processos da natureza. Ao descrever este mundo, ele antecipou os efeitos dos avanços da ciência, a engenharia e tecnologia. O racionalismo era uma perspectiva filosófica que surgiu nas primeiras décadas de 1600. A ideia básica do racionalismo é que a razão é superior à experiência como fonte de conhecimento e que a validade da percepção dos sentidos deve ser provada de mais certos princípios. Os racionalistas, eles tentaram determinar a natureza do mundo e da realidade por dedução a partir de premissas que se estabeleceram como determinado a priori. Eles também ressaltaram a importância de procedimentos matemáticos. Os principais racionalistas foram René Descartes, Spinoza, Leibniz. Descartes era um matemático, bem como filósofo.
Ele inventou a geometria analítica. A ideia básica de Descartes foi estabelecer uma base segura para as ciências, uma fundação do tipo que tinha encontrado para a matemática. Ele se preocupou muito com os fundamentos do conhecimento e começou sua filosofia sobre a persistente consideração dos problemas epistemológicos. Descartes era um mecanicista, isto é, ele considerava todos os fenômenos físicos como ligados mecanicamente por leis de causa e efeito. A filosofia de Descartes gerou o problema de como a mente e a matéria elas estão relacionadas. Isso é possível ver no filme O Ponto de Mutação, que eu vou indicar para vocês. Spinoza construiu um sistema de filosofia sobre o modelo de geometria. Ele tentou tirar conclusões filosóficas de alguns axiomas centrais, verdades supostamente autoevidentes e definições. Spinoza não vê Deus como um ser sobre-humano que criou o universo. Ele identificou Deus como o universo. Spinoza também foi um mecanicista, sobretudo no que diz respeito do universo. Como determinado? O principal objetivo de Spinoza era ético. Ele trabalhou muito bem a questão ética. Ele queria mostrar como as pessoas podem ser livres, poderiam levar uma vida razoável e assim se satisfazer em um mundo determinista. Leibniz acreditava que o mundo real é apenas um dos muitos mundos possíveis. Ele tentou mostrar como o mundo real é o melhor de todos os mundos possíveis, em um esforço para justificar os caminhos de Deus para a humanidade. Assim, ele tentou resolver o problema de como um Deus perfeito e todo-poderoso poderia ter criado um mundo cheio de tanto sofrimento e do mal. Leibniz e Isaac Newton, cientista inglês, desenvolveram de forma independente o cálculo. Os trabalhos de Leibniz em matemática anteciparam o desenvolvimento da lógica simbólica, a utilização de símbolos e operações matemáticas para resolver problemas de lógica. O empirismo, por sua vez, vai enfatizar a importância da experiência e percepção sensorial como fonte de base do conhecimento. O primeiro grande empirista foi John Locke, inglês, em 1600, George Berkeley, da Irlanda, David Hume, da Escócia, desenvolveram ainda mais o empirismo em 1700. Locke tentou determinar a origem, a extensão e a certeza do conhecimento humano em um ensaio sobre o entendimento humano, em 1690. Locke argumentou que não existem ideias inatas, ou seja, ideias que as pessoas nascem com elas. Ele acreditava que, quando uma pessoa nasce, a mente é como um pedaço de papel em branco. A experiência é, portanto, a fonte de todas as ideias e todo conhecimento. Berkeley lidou com a questão de que, se tudo o que um ser humano conhece é apenas uma ideia, como se pode ter certeza de que não há nada no mundo que corresponde a essa ideia? Berkeley respondeu que ser é ser percebido. Não existe nenhum objeto, disse ele, a menos que seja percebido por algum espírito. Os objetos materiais são ideias na mente e não têm existência independente. Hume prorrogou as teorias de Locke e Berkeley. Para um ceticismo consistente sobre quase tudo, ele afirmava que tudo na mente consiste em impressões e ideias com ideias, provenientes de impressões. Toda ideia pode ser atribuída e testada por alguma impressão. De acordo com Hume, temos de ser capazes de determinar a partir de qual impressão que nós deveríamos uma ideia para essa mesma ideia de ter significado. Uma ideia evidente que não pode ser atribuída a uma impressão deve ser sem sentido. Hume também levantou a questão de como podemos saber que o futuro será como o passado.
de que as leis da natureza continuarão a operar como elas fazem. Ele alegou que só podemos saber que os eventos têm seguido certos padrões no passado. Portanto, não podemos ter a certeza de que as coisas vão continuar a seguir esses padrões. Tudo pode mudar. Segundo Heráclito, lembram? Kant queria saber como chegar à razão. A partir daí, ele começa a escrever uma das suas maiores obras, A Crítica da Razão Pura. Ele fundamenta que tanto a razão assim, bem como a experiência, são elementos indispensáveis para a construção do conhecimento humano. Para Kant, o conhecimento é formado por dois elementos. Primeiro, a experiência, como algo que vem de fora do sujeito, portanto seria algo a posteriori. Essa experiência é que formaria a matéria do conhecimento. Segundo, as faculdades, aquilo que possuímos internamente em nossa razão e que não dependem da experiência, portanto seria algo a priori. Para Kant, o que está em nós seria a forma do conhecimento e o que está fora seria a matéria. Ele coloca que para conhecermos de fato as coisas, precisamos da experiência sensível, ou seja, a matéria que é dada ao intelecto a posteriori, sendo, portanto, organizadas por formas de sensibilidade e entendimento, que são a priori. Essa sendo condição da própria experiência. A experiência, portanto, não poderá ser constituída como experiência propriamente dita. Se não for apreendida pelas formas a priori da sensibilidade, que estão no próprio sujeito. Essas formas são intuições puras como o espaço e o tempo. Vamos aqui, então, deixar os pontos claros sobre esses correntes. O racionalismo, a partir de René Descartes, dizia que, para obtermos o conhecimento, esse devia vir através da razão. Ou seja, precisamos refletir sobre a nossa reflexão a priori e vamos entender aqui o que seria o termo a priori. Não seria o que vem primeiro, e sim o método de se obter conhecimento sem precisar usar os 5 sentidos. Só seria pela reflexão. Por isso, penso, logo existo. Refletiu René Descartes. Vamos entender o que significa, então, a posteriori. É um método de se obter conhecimento que precisa dos 5 sentidos, ou seja, precisa da experiência. O empirismo, a partir de John Locke, vem dizer que, para conhecer algo, é preciso 5 sentidos. A experiência é que vai dar legitimidade ao conhecimento. Para conhecer, eu preciso experimentar através dos sentidos. O criticismo chega com Kant, que arruma a bagunça. Para ele, tudo que já tinha sido colocado antes pelo racionalismo e pelo empirismo já não é dado como certo de tudo. Ele vem colocar que nem o racionalismo é certo e nem o empirismo é certo totalmente. Cada um tem o seu lado, ou seja, para obter o conhecimento de verdade é preciso tanto a razão como a experiência. O criticismo seria a forma de conhecer através da priori e a posteriori, ou seja, com a reflexão e também com os 5 sentidos. Puxando o gancho para a educação, fica aqui a dica ao ensinar. Utilize sempre a reflexão do aluno junto aos seus sentidos, porque nem todos têm a mesma forma e capacidade para aprender. Fica aí o meu abraço para vocês.